Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso na modalidade de extensão online, Liderança Juvenis em Tempos de Crise, capacitando futuros gestores para o terceiro setor. Esse é o nosso quarto vídeo. Meu nome é Felipe Sampaio, sou bacharelando em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional Uninter, RU 2789307, Polo Itapiruna, Estado do Rio de Janeiro. Estágio supervisionado, atuação do bacharel no terceiro setor, Sociologia Uninter. Terceiro setor em tempos de pandemia, tópico 4A. Vamos assistir agora um vídeo, os impactos econômicos da pandemia no terceiro setor. Ao término desse vídeo, nós estaremos fazendo algumas reflexões. Olá, meu nome é Marcos Cordeiro Pires, sou professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp do campus de Marília, dos cursos de graduação em Relações Internacionais e de pós-graduação em Ciências Sociais em Marília e no programa Santiago Dantas em São Paulo. Eu aproveito essa oportunidade aqui para discutir com vocês sobre a questão da pandemia de coronavírus, ou Covid-19, que tem se espalhado no mundo inteiro. A primeira questão que eu gostaria de enfatizar é a dificuldade de se controlar uma pandemia depois que ela é criada. Há muitas teorias conspiratórias. Dizem que isto, supostamente, foi uma invenção dos chineses para dominar o mundo, tal como a gente pode ver em muitas mentiras que são contadas na internet. A questão é que epidemia ocorre por mudanças no próprio meio ambiente. Desde a antiguidade ou desde a Idade Média, a gente sabe que a grande concentração de animais, a grande concentração de gente, a grande concentração de plantas, ou de plantas de uma mesma espécie, é claro, elas têm contribuído para a expansão das pandemias. E essa pandemia é mais uma. E com um agravante, diferentemente, por exemplo, da Idade Média, a pandemia ela demorava bastante para se deslocar, por exemplo, no grande eixo euroasiático. Uma epidemia criada ou que surgiu no Japão demorava muito para chegar, por exemplo, em Lisboa, que é uma mesma massa de ar, é uma mesma massa continental. O problema é que essa epidemia hoje ela se espalha no âmbito de uma economia e do mundo globalizado. Se nós observarmos hoje a quantidade de fluxos econômicos e fluxo de pessoas pelo mundo é muito grande. Há muitas cadeias produtivas e muitos produtos, muitos negociantes, muitos gerentes, muitos técnicos que se deslocam diariamente por todo o mundo. Há também grupos de turistas, e a gente viu que, principalmente em cruzeiros, foi onde se manifestou uma grande quantidade de casos de coronavírus. É muito difícil parar, mesmo porque a gente não conhece qual que é a origem, qual que é o próprio comportamento desse vírus. Mas a gente tem que pensar que isso ocorre, vai ter um pico, depois vai ser a diminuição, e a humanidade vai esperar por outras pandemias. Mesmo porque é importante lembrar, o informe Global Risks do World Economic Forum de 2019, de janeiro de 2019, já advertia como um grande risco global essa possibilidade de uma pandemia decorrente da criação ou do surgimento de um outro vírus. Bom, feito isso, é importante ter uma segunda dimensão dessa pandemia, que é uma pandemia
que vai gerar, ou melhor, está gerando uma enorme quantidade de impactos, né, no mundo inteiro. Então, se observarmos nessa mesma economia globalizada, né, que pode contribuir para a disseminação rápida de um vírus, né, é a mesma economia globalizada que está sofrendo, né, com restrições, né, ou com quebras de cadeia produtiva. Já imagina um iPhone. Um iPhone, especificamente, ele é montado na China, mas ele é feito com produtos, com componentes que passam por pelo menos 19 países no mundo inteiro. Só para dar um exemplo do que significam essas cadeias, né? A política de quarentena, que é muito importante, né, para isolar ou para diminuir a propagação do vírus, ela tem um impacto muito grande na produção. Então, além da quebra de cadeia produtiva, a gente tem um impacto na produção. Um outro ponto importante que decorre disso é o próprio desemprego. Por quê? Né? A quarentena não impacta apenas nos empregos formais, ela impacta em toda uma cadeia de empregos informais, né? Vamos imaginar o que acontece, por exemplo, numa cidade onde tem um monte de camelôs, né, ou pessoas, né, que fazem serviços os mais variados. Vamos pensar na situação do turismo, que é uma indústria muito importante no mundo. As pessoas não se deslocando, não são só as companhias aéreas que sofrem. Sofrem os hotéis, sofrem os transfers locais, sofrem as pessoas que trabalham nas pousadas e nos hotéis, sofre o cidadão que vende sorvete ou que vende canga na praia. É um impacto muito grande, né? E a gente tem que considerar esse nível de impacto, né, para pensar as políticas públicas. Antes de pularmos para a terceira discussão, é importante frisar: a economia mundial já vinha dando mostras de enfraquecimento desde antes da crise do coronavírus. O que acontece agora, né, é que o coronavírus desencadeou um processo de recessão global que já estava colocado em todos os cenários econômicos. A dívida dos bancos, a dívida das empresas, já estava, antes da crise, num nível muito superior daquilo que estava em 2008, quando estourou a grande crise relacionada às dívidas hipotecárias, que se esparramou pela economia real, né, e teve impacto grande. Os próprios preços das commodities, né, eles também já estavam sofrendo desde antes, né, da transformação da epidemia em pandemia global. Particularmente para um país como o nosso, que vende soja, petróleo, proteína animal, açúcar, pasta de madeira, essa não é uma boa notícia e tende a se agravar. No caso brasileiro, vale a pena frisar, né? O ano de 2019 já fechou com um enorme rombo nas contas externas. A conta de transações correntes brasileiras fechou no vermelho muito grande. Já no ano passado, 45 bilhões de dólares já tinham fugido do Brasil, né? Então não é surpresa, né, de nós olharmos essa situação. O coronavírus potencializou algo que já estava demarcado em todo o cenário econômico de 2019. Por fim, a pergunta: o que fazer? A última coisa que um governo responsável deve fazer nesse momento é continuar com políticas restritivas, né? É engessar o próprio orçamento, né? É desconsiderar que a epidemia ou que a crise é muito grande e que com apenas as receitas ortodoxas que vai se resolver esse problema. Então, particularmente para os brasileiros, particularmente para aqueles economistas que falam ou que sempre colocam o mantra, né, da estabilidade fiscal, devemos esquecer essa possibilidade. Não tem outra saída, né? Ou se mantém a demanda, ou se aumenta o gasto público, ou se reativa a economia pensando que essa epidemia vai acabar uma hora,
ou a situação tende a ser muito pior. Nós, como cidadãos, temos que ficar atentos, né, e cobrar do nosso governo políticas que ajudem não só a mitigar o efeito do coronavírus, mas também a tirar o Brasil da grande recessão, né, que já estava projetado antes e que se tornou muito pior com essa epidemia. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado à TV Unesp pelo convite. Bom, nós vamos analisar alguns trechos referentes à explanação do professor Marcos Cordeiro Pires, da Unesp. No âmbito econômico, o coronavírus potencializou algo que já estava demarcado em 2019. O que significa esse termo potencializar? Agravar. Então, o coronavírus, ele agrava, ele intensifica toda uma situação que já vinha do ano passado, né, 2019. Então, o professor relata, né, a questão da dívida dos bancos, das empresas, toda uma situação já de instabilidade que os mercados mundiais já viviam, já vivenciavam. Né? O coronavírus vem de forma avassaladora aumentar, né, aí toda a insegurança, a incerteza referente, inclusive, à própria recuperação, né, desses quadros relatados pelo professor. A crise dentro de uma economia globalizada, ou seja, nós vivemos num mundo em rede, a chamada aldeia global, né? Aí, referente a McLuhan, né? Então, nós temos um mundo interconectado, interligado, mundo em rede. A economia nacional está atrelada também à economia mundial. Então, à medida em que o coronavírus, um fenômeno planetário, né, ele se instala, há imediatamente um efeito que se espalha rapidamente mundo afora. Então, você, né, que está realizando esse curso online, também vai poder falar a respeito das mudanças, né, ocorridas no seu cotidiano, no seu trabalho, nos seus estudos. Então, a crise, ela se instala, e não somente na economia, né, como no âmbito político, das relações humanas, né, a questão da quarentena, no uso de máscaras, álcool e gel, enfim, em todo o nosso cotidiano e na esfera pública, privada, há uma modificação generalizada, né? Quebra de paradigmas, enfim, há uma influência direta e abissal nas nossas vidas. A dificuldade para captar recursos, se nós formos aí, inclusive, nos referirmos ao terceiro setor, né, será algo vital, né, a captação de recursos. Nós podemos perceber que o orçamento público, né, sendo hoje tão limitado, né, muito mais do que em qualquer outra época, né, e também as empresas privadas
lutando, né, pela sobrevivência, tais fatores impactam bastante, né, nessa necessidade encontrada pelo terceiro setor. Mas podemos pensar, então não tem jeito. Nós vamos percebendo a partir da trajetória desse curso que existem sim alternativas para contornarmos tais problemáticas, né? E no decorrer a gente vai percebendo que alternativas seriam essas. Deixo aqui algumas questões, né? Como contornar tais problemáticas? Como angariar recursos em tempos de pandemia? Qual papel a juventude pode exercer nesse contexto vivenciado pelo terceiro setor? De que modo as novas tecnologias de informação podem fornecer subsídios para empreendedores sociais, especialmente nesses tempos? Então, para dinamizarmos tais questões, nós vamos para a seção que eu denomino de histórias inspiradoras. O filme Conectados Transformamos, de 2014, nós vamos assisti-lo juntos, né? O filme Conectados Transformamos apresenta 6 histórias de pessoas que decidiram agir pela mudança que desejam ver no mundo. Juntos, elas formam uma rede de inovadores que vem crescendo cada vez mais. A de cidadãos comuns que estão transformando a sociedade todos os dias com microações que juntas tornam-se grandiosas. O que eles têm em comum? Perceberam que vivemos em um mundo conectado e que é possível utilizar as tecnologias e novas mídias para colaborar na solução dos problemas sociais. O poder está na ponta dos dedos de cada um, e você também pode ser um agente de mudança. Vamos nessa? O documentário pode ser a inspiração que faltava. Saiba mais sobre o projeto. Então, aí é apresentado o site, né? E esse comentário está disponível também ali no link abaixo. Contribuições do filme /documentário Conectados Transformamos, de 2014. Então vamos assisti-lo e logo após nós faremos aí as nossas reflexões. Todos somos pontos de uma rede e o conhecimento flui através da gente. E quanto mais a gente colocar para fluir, mais vai ser bom para todo mundo. Todo mundo, ao mesmo tempo, pode produzir, consumir e ser um ator social de transformação. Então a tecnologia é um aliado muito grande quando a gente procura
ligar pontos, então colocar pessoas em contato umas com as outras e diminuir essas barreiras de entrada à participação política. Conectando duas pontas da sociedade, aqueles que mais tiveram oportunidade com aqueles que menos tiveram oportunidade. Compartilhe suas experiências, você vai ter um monte de gente que também está passando por isso, que você vai ajudar e você vai ser ajudado também. Hoje, no mundo capitalista, quem se propõe a ensinar alguém? Quem se propõe a doar o seu tempo para me ensinar um desconhecido? Olha só como é que ficou. Acabou. Tá lindo. Eu pensei que você tinha feito no computador. Não. Por isso que eu perguntei. Eu digo, quem é que fez essa magia? Ficou bonito, né, mãe? Ficou bem legal. Meu nome é Mara, tenho 48 anos, sou estudante de arquitetura e estou na segunda fase. Agora eu já não estou mais casada. O meu marido dizia, para que é esse curso? O que tu vai fazer? Porque até então acho que ele nem tinha ideia por que é que eu estava me sacrificando tanto. Eu trabalhava de doméstica, na verdade eu trabalhava de faxineira, aí saía do trabalho e ia pro cursinho. Aí, para economizar, eu ia do trabalho até o cursinho a pé. E depois eu chegava em casa, tipo, 11h30, meia-noite, todos os dias. Eu saí no primeiro vestibular que eu prestei e já fazia uns 12 anos que eu não estava estudando. Uma raça está muito mais que uma etnia. Como é que a gente calcula isso hoje? É através da autodeclaração. É como você se declara. Branco, negro, pardo, indígena. O projeto se desenvolve, sobretudo, nas salas de aula do curso pré-vestibular, do preparatório. Não é só isso, mas ele é talvez o nosso principal, a nossa frente principal, onde o aluno conhece a gente. Então, as nossas aulas são no período noturno, começam 10:50, porque muitos são trabalhadores, então a gente precisa começar um pouco mais tarde para eles conseguirem chegar, vai até às 10 horas, é localizado no centro para ter a facilidade de locomoção, eles são todos alunos de áreas periféricas. Os resultados do projeto integrado nesses 3 anos são mais de 400 alunos que tiveram aulas conosco, que estão tendo aula conosco, mais de 100 aprovações na UDESC e na Federal, sobretudo. E mais do que isso, a gente tem certeza de que há um novo modelo de pensar, uma nova perspectiva, um sujeito que se percebe enquanto agente e não só receptivo. Os indígenas são homens, eles têm a sua humanidade. Então são homens. Aí vem os jesuítas para cá. Qual a missão dos jesuítas? Catequizar os indígenas. Porque para os jesuítas, os indígenas, eles precisam conhecer o verdadeiro Deus. Eles só não são católicos porque eles não conhecem a verdadeira fé. Só para vocês entenderem, né? Quando o Silva Paz vem para cá, ele organiza o centro da cidade. A base é a catedral. A partir dela, né, ele vai traçar as principais ruas e os principais prédios públicos foram todos construídos aqui no entorno da igreja. Então isso é que é importante, ela é sim uma referência pra gente na cidade, independente de ser um templo religioso ou não. É uma construção imponente e um marco aqui do centro. Com certeza não é igual a uma escola, eu acho que com certeza não é igual a um cursinho pago. Cara, eu acho que é o lance de fazer aquilo com amor, sabe? Isso muda tudo. O modo de ensinar, o modo que se relaciona com os alunos, o modo de ensino. Cara, a primeira vez que eu vi 2 professores dando aula, um de sociologia e um de história dando aula juntos. Eu nunca vi isso, cara, eu fiquei fascinado, cara, imagina. Ele faz piada contigo, tu faz piada com ele, com aquele respeito, e é muito legal isso. É uma amizade, sabe? Sempre teve um compromisso de prestação de contas, obviamente, mas a gente teve acesso a uma ferramenta nova, que é o Portal Transparência. Através do Portal Transparência, facilita tanto a nossa organização, saber exatamente quais são os documentos que a gente deve guardar e como se organizar, e também para gerar um relatório. Então, os dados ficam muito bem organizados e ficam de fácil acesso
a todos. O Portal Transparência é uma plataforma que nasceu da vontade das organizações aqui da Grande Florianópolis de se comunicar melhor com a sociedade, de contar o que elas fazem, quem elas são, de onde elas vieram, como que elas fazem e quais são os parceiros que elas encontram na sua jornada de ação social para desenvolver a sua missão, desenvolver o seu trabalho. O projeto Integrar, ao entrar nesse movimento de organizações, entendeu o Portal Transparência como uma ferramenta útil para dar credibilidade e impacto ao seu trabalho e começou a fazer uso do portal, usando muito bem para alcançar o sucesso que tem alcançado no impacto com a juventude da Grande Florianópolis. Né? A gente tinha uma dificuldade muito grande que o nosso site foi criado e era totalmente estático. Ele não agregava nada. E a gente conseguiu, através do Portal Voluntários Online, uma pessoa super interessada em participar e que deu muitas ideias para a gente transformar o nosso site em um espaço de educação. O Projeto Integrar é uma das organizações que são beneficiadas pelo Portal Voluntários Online. Então, o portal, ele aproxima as pessoas que têm potencial, que querem ajudar, daquelas organizações que precisam dessas pessoas. Eu vi que algumas organizações estavam buscando um voluntário que desenvolvesse fizesse uma repaginação na apresentação virtual deles. Olhando globalmente todo o trabalho que eles desenvolvem, os exemplos que eles têm para dar a nível de qualidade de educação, eu entendi que aquilo seria uma inspiração para outros projetos. Para a gente, sobretudo, que a gente não tem uma sede, a gente não tem um local próprio, a gente ocupa um espaço cedido por um colégio, o trabalho em rede é fundamental. As nossas organizações, elas são muito virtuais. O nosso contato com os alunos fora da sala de aula são através dessas redes. A gente tem um problema, que é a evasão, que a gente nunca vai conseguir acabar com ele. A gente está tendo mecanismos para tentar diminuir. Então, a gente tem um grupo de trabalho que é a gestão estudantil, a Gestos. A Gestos, ela trabalha para oportunizar a permanência dos estudantes dentro da universidade. A gente sabe que é muito difícil. De repente, o sujeito trabalha e ele entra num curso que é integral. Então, é complicado, tem que deixar o trabalho, tem que se dedicar à sua faculdade. Os professores não são tão próximos quanto no pré-vestibular. Então, a Gestos trabalha na permanência. Eu queria ir atrás das meninas das ações afirmativas, porque uma das maiores resistências é esse motivo também. Das meninas que entram na universidade por cotas, elas desistem ou porque já têm filhos ou porque acabam engravidando. Meninas pelo menos na minha comunidade, eu conheço de 13 anos que tiveram filhos, porque não tem esse contato, não tem essa conversa com os pais. Quem é de cota de escola pública e quem é negro acaba desistindo da faculdade por causa dessas dificuldades. Eu consegui a bolsa, mas a bolsa permanente é muito pouco para quem paga aluguel. Eu vivo de aluguel. Para quem paga aluguel, tem que se locomover. É um curso para elite numa escola pública. A hora de vocês prestarem um vestibular, vocês vão se dar conta de o quanto é grande o que eles estão ensinando aqui. Quando eu entrei na faculdade, eu não me pus à margem do que estava acontecendo. Eu entrei na faculdade. É isso que cada um de nós tem que fazer. Quando você entra na faculdade, esquece a classe social, esquece que você tem dinheiro, se você está bem vestido, se não está bem vestido, esquece isso. Lá é outro mundo, tu tem que te integrar, tu tem que criar abertura para as pessoas te receberem. Tu não pode ficar te pondo para um canto, porque daí tu vai mesmo começar a te sentir excluído. Pode tirar essa tinta, não tem uma coisa para pagar isso aqui? Mas aí se você passar o incolor assim, ó, e pegar o pincel, essa coisinha e fizer assim, ele acaba tirando. A gente chega lá, eu sou o cara. Eu passei no vestibular, eu sou o cara. Eu tô aqui igual todo mundo, então sou igual a todo mundo. Pra que vai desistir agora que tu vai conseguir colher os louros? Não pode desistir agora.
começou quando a Prefeitura de Maricá nos procurou lá em Fortaleza, lá no Banco Palmas, e nos disse o seguinte: a gente quer implantar um programa de moeda social lá em Maricá, um programa para combater a pobreza. 13 mil famílias de Maricá estão na extrema pobreza e a gente quer resolver esse problema com um programa de moeda social, um programa de distribuição de renda lá em Maricá. E a gente queria pegar a experiência dos bancos comunitários e principalmente a experiência do Banco Palmas. Ela queria que fosse uma moeda social, porque essa moeda circularia só dentro de Maricá, a exemplo do que acontece em Fortaleza lá com o Banco Palmas. Na verdade, era um programa, uma bolsa que a prefeitura queria implantar. Ela queria, já no primeiro ano, para 13 mil pessoas. E nossa experiência em Fortaleza é com 5 mil famílias. Aí nós dissemos, é preciso em Maricá que a gente faça uma grande inovação nesse modelo de bancos comunitários que nós temos, que é implantando um sistema eletrônico da moeda social no banco. Então, quando eu saio na hora do almoço, que eu vou comprar ali meu almoço, e passo um cartão de crédito ou um cartão de débito, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Primeiro, quem ganha é a bandeira do cartão, que é geralmente a pessoa que é multinacional e o dinheiro vai embora para outros países, né? Quando você compra com um cartão local, além de você estar colaborando ali com o comerciante local, essa bandeira do cartão é de um banco comunitário. Então, essa taxa de administração que a bandeira lucra com isso fica para o banco comunitário. Ele faz o quê? Ele transforma isso em projetos para a comunidade. Começamos com o sacolão, o Jolumar. O Jolumar era sacolão Jolumar. Agora está no mercado Jolumar. Olha, foi até a prefeitura, o secretário, né, veio a mim perguntando se eu estaria interessada sobre a moeda, né, sobre esse programa do social. Eu falei, aceito, né, porque nós somos comércio pequeno na localidade, então eu tive que aumentar, né, o fluxo de mercadoria, tive que investir no açougue, tive que investir também em funcionários. A gente fala que aumentou uns 10% sobre a venda. Por enquanto, só utilizo aqui a farmácia. Isso ajuda bastante até na autoestima daqueles que estão necessitados, que precisam. Se você tem R$1 milhão dentro da cidade, circulando dentro da cidade, tem um outro impacto econômico. O que nós estamos dizendo quando a gente compra uma moeda social local, uma moeda social da região, é que eu estou investindo naquela região, naqueles pequenos produtores locais, criando vida, emprego, desenvolvimento, sustentabilidade. Esse fundo ele é sustentado por recursos do orçamento direto, público, como também dos royalties do petróleo. A questão da transparência e do controle social, ela é fundamental num programa como esse. Aqui em Maricá tem 2 instrumentos bem consolidados. Um é o Conselho Municipal do programa. Esse Conselho Municipal é formado por pessoas da Prefeitura, secretários municipais, enfim, representantes do prefeito e representantes da sociedade. Lá está representante de igrejas, representantes de associações de moradores, representantes da ONG, representantes dos comerciantes. Então, existe um grande conselho que se reúne mensalmente, que é o órgão deliberativo do projeto. Fora isso, tem uma página na internet. Lá tem tudo em detalhe do que está acontecendo. Quem são as pessoas, o quanto elas compraram por mês, quem vendeu, quem comprou, o que comprou, conta, extrato, tem tudo nessa página. E um pescador disse o seguinte, olha, um atravessador, ele chega aqui na lagoa e determina o preço do peixe que eu pesquei a noite toda. E agora, com essa perspectiva de com essa máquina, eles vão poder vender o peixe deles. Então foi um momento assim, de muita emoção. Eu ouvi o pescador falar da vida dele, do momento dele, do trabalho dele, do tempo de pescaria, né, e da exploração que ele vem sofrendo até então. Quando a gente conseguiu juntar tecnologia de informação com a tecnologia social dos bancos comunitários, com a política pública de distribuição de renda, deu esse grande impacto, esse projeto fantástico que é a moeda social eletrônica Muvuca aqui em Maricá.
projeto começou com um blog. Um blog onde eu escrevia textos e mandava para os pais. Em determinado momento, quando eu vi que era mais do que um simples passatempo, foi justamente quando apareceu uma oportunidade na cidade onde eu morava, em Florianópolis, para participar de um laboratório que se chamava Social Good Lab Brasil. Qual era a proposta? Era ajudar pessoas com ideias de negócios que podiam ter um impacto positivo na sociedade a, usando tecnologia, transformar aquela ideia num negócio. Tio falou que pode, então manda ver. Qual que você quer buscar? Ó, se vocês brincarem com os brinquedos aqui, tomarem um lanchinho, também pode. Eu escrevi um e-book sobre o brincar, como brincar. E aí, quando eu publiquei, assim, 1 minuto depois, começaram a surgir pessoas fazendo download, né? Em uma semana, 800 pessoas baixaram o e-book. O laboratório terminou, pensei em fazer um curso online. Nós projetamos o curso, projetamos a forma como a gente ia vender, e aí, em uma semana, nós tivemos 70 inscritos. Então, como é que funcionava? Toda quarta-feira de noite, às 9 horas, eu entrava online pelo Google Hangouts e estava lá aparecendo para quem quisesse ver ao vivo. Eu me peguei, assim, observando várias famílias e o jeito de se lidar com as crianças é muito hierárquico, é muito de imposição, né? Então, me sinto muito grata em ter acesso a todo esse conteúdo, porque é o que eu sinto que vai de encontro com o meu melhor, com o nosso melhor, né? Foi muito legal, porque às vezes alguém postava uma pergunta, eu já tinha ido dormir. De manhã eu já li a pergunta de um pai e a resposta de uma mãe, e eu não precisava fazer nada. Quer dizer, tá tudo aí, né? As pessoas têm um conhecimento. E é isso que eu tenho recebido. O que é cemitério? O que você acha que é? Eu não sei. O que você acha que é? Eu não tenho a menor ideia. Onde você ouviu isso? A vovó falou. E o que você acha? O que parece? Não. Pra mim não. Mas eu quero saber o que é. Você quer saber o que é? Você não tem nem ideia? Nem ideia? Sim. Cemitério é um lugar que, quando as pessoas morrem, elas são enterradas lá. Mas o cemitério é uma casa que tem terra embaixo? É um jardinzão. É? Um quintalzão. Ah, tá. Cemitério parece um lugar escuro. Não, ele é escuro quando fica de noite. Quando fica de dia, ele é claro. Tá. Então, aqui na praça, hoje já deu para aplicar algumas coisas, para ver algumas coisas acontecendo. Por exemplo, teve uma hora que eu estava brincando com meu filho numa gangorra, né? Então, por exemplo, em vez de eu pegá-lo e colocá-lo em cima da gangorra, eu deixo ele explorar o brinquedo da maneira como ele acha melhor, da maneira como é apropriada para a idade dele. Ele tem 3 anos, no caso. Então, ele não quis ficar balançando na gangorra, ele quis andar por cima, né? Eu poderia ter segurado ele para ele não cair, mas o que eu fiz? Eu fiz assim com a minha mão e deixei que ele se apoiasse da maneira que ele quisesse. E aí ele conseguiu subir na gangorra, a gangorra desceu e ele desceu do outro lado. Depois disso, logo depois disso, apareceu uma mãe com um filho, né? O filho estava brincando com umas folhas e com uma areia, né? Com pá e balde. E a mãe estava do lado, até aí estava tudo tranquilo. De repente, sem o filho falar nada, a mãe começou a fazer assim: ah, isso é um bolo de aniversário, eu vou pegar uma vela. E aí ela começou ela pegou uma pá e fez de vela. Ou seja, ela introduziu o universo dela na brincadeira dele. A criança, ela tem um processo interno do que ela precisa fazer. E quando o adulto interfere demais, ele interrompe esse processo dela. Na verdade, por exemplo, essa criança ela poderia estar sentindo, experimentando o tato da areia e das folhas, né? Quando ela entra com o conteúdo de isso é uma festa de aniversário, ela bloqueia
esse desenvolvimento sensorial da criança. Então, esse é um dos casos que eu já observei aqui. O meu primeiro filho, eu achava que dar atenção significava interagir o tempo todo. Então, eu não deixava, assim, um minuto a criatura ficar sozinha ou ficar numa onda, numa viagem dele. Eu achava que eu tinha que estar perguntando, estimulando, falando, oferecendo, ofertando, enlouquecendo a criança, coitada. Outra coisa é poder dar limite, mas dar limite antes que eu esteja puta, já furiosa, que já vou falar gritando, porque fiquei sendo super complacente e não estava segura para dar um limite que é preciso, que é necessário, que não é ruim, que é bom, que dá um contorno. É muito importante colocar limite e deixar a criança chorar. Geralmente, quem não está fazendo o curso, ou o outro, né, o marido ou a esposa, não concorda com isso, né, e quer logo acolher. E aí vem aquelas palavras, né? Para de chorar. Né? Não foi nada. Não foi nada, né? Vai passar, né? A gente toma esse cuidado. É engraçado porque já tá uma coisa registrada, né? Porque a gente foi criado assim. Exatamente. Né? Sem querer, né? Nossos pais fizeram isso sem querer. E aí a gente passa sem querer. Por mais que a gente, enquanto mãe, no início, pelo menos, experimente os filhos quase como uma prolongação da gente, eles não são, né? São outras pessoas com outros desejos, com outros jeitos de lidar com as situações. Você vê crianças que vão ganhando mais autonomia, crianças que vão ganhando mais audácia e, ao mesmo tempo, de uma maneira equilibrada. Então, não são crianças que ficam empurrando o limite para receber limite. São crianças que têm a audácia de falar na primeira pessoa, mas que sabe também o tamanho dela, que sabe também da necessidade da interdependência, da relação com o adulto, né? Léo, agora eu tenho 15 minutos para a gente fazer um momento especial. Vamos? A gente faz isso porque a criança, ela passa o dia inteiro, a maior parte da vida dela, não tendo muito controle sobre a vida dela. Ela está sempre fazendo coisas que outras pessoas querem. Não é ela que define a hora de jantar, não é ela que define se ela vai para a escola ou não. E nesses 15 minutos, ela ganha controle sobre a vida dela. O que você quer fazer? Eu vou brincar de urso. De urso? É. Tá bom. O que eu sou? Urso. E você? Tá bom. Urso cavalado, né, pai? Pode ser? Cavalado. Tá bom. Do outro lado aqui? Tá bom. Assim, ó. Esse lado assim. Ah, entendi. Assim? Ah, entendi. Lá, 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 lá. Tocou, né, Léo? Valeu. Dá um abraço. Queria que tocasse. É. Que depois do meu diagnóstico, todo mundo sumiu. Isso foi o filtro da minha vida. Foi embora. Todo mundo que não precisava estar na minha vida, parece que o câncer levou junto. E por outro lado, eu encontrei tantas pessoas especiais nesse projeto que vieram de dentro do computador, sabe? Oi, meninas! Oi! Tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Tudo jóia! Jóia! E aí, muitos cabelos? Me contem como é que estão os projetos. Nossa, eu tô com bastante cabelo e a Marcela ainda tá me ajudando mais, né, Mar? Tô despachando pra ir. Ah, então... Falei com a Flávia, Beth, a rede que a gente está montando para juntar todos esses projetos bacanas de arrecadação e fazer uma força-tarefa aí para a gente potencializar essas pessoas que trabalham arrecadando cabelo na construção aí dessas peruquinhas para atingir cada vez mais pessoas, né? Com certeza. Juntas somos mais fortes, né? Sempre. Como eu tive a possibilidade de ser curada em muito pouco tempo, eu resolvi deixar meu cabelo crescer para doar para as pessoas que precisam de peruca e tal. Comentei com uma amiga minha do trabalho e ela cortou o cabelo no mesmo dia e me mandou um envelope com cabelo. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse cabelo? Porque eu não tinha começado ainda o movimento. A gente já entregou em 3 meses, estamos para entregar 30 perucas no total e estamos recebendo doações
completando assim 250, 300 por mês. Quem está doando, a gente percebe que a pessoa queria fazer o bem, quer fazer o bem, não sabia como. Agora que encontrou o jeito, ela quer espalhar para os 4 cantos do mundo. Então, assim, quando ela doa, ela marca na foto muitas amigas, assim, olha, faz você também, é muito bom. E elas descrevem qual é a emoção de estar cortando o cabelo para doar para essa causa. É muito legal. Então, tem vários tipos de história. Tem pessoas que estão doando em memória da mãe que já se foi, de um tio, de uma prima. Tem pessoas que, como eu, se curaram e também querem agradecer. Daí eu falo sempre para a Dani e para todo mundo que a gente não doa peruca. A gente doa amor e carinho. Eu vou esperar mais um tempinho só para crescer o meu natural mesmo, para poder cortar no ombro. Mas eu vou doar ele, né? Já dá bastante cabelo. Ela vai comigo, a gente vai filmar. Vamos fazer uma festa no dia que ela cortar. Para fazer uma peruca, o peruqueiro precisa mais ou menos de 300 gramas de cabelo, mas do cabelo já triado, já limpo, já cabelos parecidos, da mesma textura. Então, as pessoas precisam entender que não é com aquele rabinho que ela doou que vai ser feita uma peruca. Uns 10 rabinhos, dá para fazer uma peruca legal. E aí a gente separa os cabelos por tipo, por cor, por tamanho e levamos até o nosso parceiro, Luiz Crispim, que é o especialista em perucas, que faz as perucas, né? Nós temos uma meta, eu e ele, né, a Rapunzel com o Luiz Crispim, de entregar 20 perucas por mês. Eu levo normalmente 15 quilos, 3 sacolas bem grandes, cheias de cabelo. Agora, o tempo de produção dele é de 5 a 6 horas para fazer uma peruca só. Quero só que isso aumente para a gente poder fazer muito mais gente feliz. E que venham outros voluntários, não precisa ser só na área de cabelos. Não, mais profissionais que você trabalha, né? Você manda peruca pro Brasil inteiro. Sim. Que cidades e profissionais de cidades diferentes se comovam, vai lá. As perucas elas vão um pouco Bem sem legal. corte, né? A gente não conhece a geometria do rosto. É. Que os profissionais também colaborem de uma melhor forma, tá bom? Valeu, obrigada, querida. Semana que vem a gente fala de novo. Com certeza. Tá bom? Tá bom. O que eu faço é inspirar as outras pacientes de câncer a ficarem bonitas durante o tratamento. Porque não é só porque tu tá passando por uma quimioterapia, tu vai perder o cabelo, tu vai perder a forma, a cor, os pelos, mas tu pode continuar bonita, né? Isso com a ajuda das perucas, da maquiagem. Então eu ensino o passo a passo de uma maquiagem, como lavar uma peruca, como guardar os cabelos para confeccionar uma peruca. Então foi cada etapa, cada fase que eu fui passando no meu tratamento, eu fui vendo as dificuldades e fui postando, né? Então, para ajudar mais e mais pessoas. A autoestima elevada, a alegria de estar viva, de estar perto dos amigos, é um complemento. Então, a gente tem que estar com bom humor para passar por isso melhor. Porque se tu tiver de mau humor, tu deprime. Deprimido, tu come mal, tem imunidade baixa, tu não faz químio, tu morre. Então, tu faz de bom humor teu tratamento, feliz, deixando todo mundo à sua volta mais tranquilo, ou tu passa triste e que não vai ter um final feliz. O que tem de belo em mim, o cabelo faz parte, ou a ausência dele. É estranho porque assim, eu não quero agora tentar colocar ele do jeito que ele era, né? Porque vai me trazer de volta uma pessoa que eu não sou mais, né? Então, assim, eu tô agora, outra Viviane, outro cabelo. Eu posso me importar com a minha aparência, né? Eu posso querer ficar bonita de peruca, né? Com uma representação do que seria, né, o meu cabelo. Através do processo da internet, o paciente faz a inscrição dele no nosso site. Então, ele acessa o nosso site, ele manda o laudo médico dele, que comprova que ele é um paciente portador de câncer e em tratamento de quimioterapia. Ele manda a foto dele de como ele era antes da quimioterapia, a foto dele como ele é atualmente, após o processo de quimioterapia. Ele manda os dados dele, ele responde a uma pequena pesquisa sobre como é que ele está passando por esse processo. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, quem for doar, eu queria que viesse aqui na frente. Todo mundo que for doar.
Não tem como você viver um câncer de mama ou um câncer de qualquer natureza e simplesmente ser a mesma pessoa. Isso não, pelo menos na minha cabeça, não cabe. E a doação de cabelos, ela nada mais é do que uma ferramenta de exercício da cidadania. Através da doação de cabelos, as pessoas têm contato com a nossa causa. Através da doação de cabelos, as pessoas elas se sentem mais solidárias. Elas conhecem o trabalho da instituição, conhecem a causa do câncer de mama, elas são informadas sobre isso e a gente passa a contar com uma grande rede aí solidária. Alexandra? Tudo bom? Demorei, mas cheguei. E aí, tudo bem? Ai, que cabelo, gente! E aí? Pela foto, acho que era dessa cor, seu cabelo, né? Exatamente. O rapaz falou Rapunzel. Eu falei, tem cabelão? É, eu doei. Ele riu. Eu cortei dia 8. Já, né? É um desafio. Eu achei que eu ia chorar muito, sabe? Depois, um dia, eu falei, não mais vou chorar. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Nenhuma vez eu vou chorar mais. Eu saio muito melhor. Eu falo para todos os meus amigos que hoje eu sou mais feliz, hoje ainda em tratamento, do que eu era antes. Porque eu pensava muito em trabalhar, eu era super, eu tinha que dar conta da casa, do buffet, eu levava o filho no colégio, eu trabalhava domingo a domingo, sem pensar em mim, sem descansar, agora não. Agora eu tô numa fase egoísta, sabe, velho? Penso eu primeiro, só faço o que eu quero agora. Aí, vamos lá dar uma olhada no espelho pra você ver como é que ficou? Bem descolado, né? Gente, curtiu? Nossa, chique, né? Se você chegar, se os filhos chegarem, eles não vão te conhecer. Nossa, olha. Que ótimo. Ai. Uau! Quero foto. Tira foto. Minha dela e do jogo. Sim, precisar de mim, estou sempre às ordens. A gente está aqui na comunidade do Jardim Gramacho, que fica em Duque de Caxias. E hoje a gente está na 5ª construção do teto aqui no Rio de Janeiro. A gente já completou 37 casas, né? Construímos 37 casas junto com os moradores dessa comunidade. Então esse é o Wellington. E aí, Wellington, tudo bom? É a casa que a gente construiu com ele, essa aí de trás. E hoje ele é um voluntário do teto, ajuda a gente aí na construção e está ajudando, colocando a mão na massa. Essa parceria entre eu e o Teto aí vai durar por muito tempo, né? Vamos estar aí juntos aí nessa guerra aí, fazendo o bem para essas pessoas que precisam, né? A vida das pessoas aqui é difícil. Difícil em termos de trabalho, em termos de alimento, em termos de moradia, como as pessoas vivem. Depois que acabou o aterro, onde as pessoas trabalhavam aí, que ficou bem pior mesmo. A maioria aqui não tem documento, não tem trabalho, aí vive de doação, eles dão alguma coisa aí para pegar, a vida aqui é bem dura mesmo. É difícil. Basicamente, o que o Teto propõe é trabalhar nos finais de semana e sempre que possível nas favelas, lado a lado, de forma horizontal com esses moradores, para resolver os problemas que são mais prioritários nessas comunidades. E a partir de um trabalho contínuo, que a gente, ao longo do tempo, vá solucionando esses problemas e empoderando, né, fomentando a autogestão dessa comunidade, para que eles possam ser os protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Oi, tudo bem? Sou o Júlio, tudo bem? Bom, me ajudar. Ai, ótimo.
Ali tem colete, as Tá. casinhas. Tudo bem? Você conhece o teto já? Conheço. Ah, que demais. Você tá sabendo da coleta desse final de semana? A gente está nas ruas hoje, amanhã e depois para falar sobre o projeto, a importância da causa da superação da pobreza e pedindo contribuições para quem quiser ajudar. Pode ser agora, pode entrar no site também depois. Pô, tá ótimo. Quer por aqui? Ah, que demais. Bom, vê se você entra no site também para participar, conhecer mais. Obrigado, viu? A gente tem um crescimento muito grande através dos anos e isso também vem do advento do crescimento das redes sociais, do meio digital. Então, a gente usa principalmente o Facebook, que hoje é a nossa maior ferramenta digital de comunicação com os nossos públicos. A gente fez muitas edições de vídeos para divulgar e chamar mais a atenção das pessoas. Uma grande divulgação também com links patrocinados no Google. O nosso próprio aplicativo mobile digital. E essas ferramentas que a gente foi fazendo de compartilhamento de imagens no Instagram, no WhatsApp, etc. Como o nome bem diz, é uma moradia de emergência. Ela dura cerca de 5 anos e a ideia é que a família ganhe tempo, um pouco mais de tranquilidade e segurança para galgar outras melhorias em outros aspectos da vida dela. A gente sabe que o governo às vezes tem soluções melhores, mas onde às vezes o governo não está ou não tem um plano de curto prazo para atuar, a gente tenta trabalhar junto com essa comunidade. A primeira vez que eu participei, eu me apaixonei pelo projeto e aí eu continuo. E a gente podia se inscrever para se voluntariar para fazer as construções. Eu comecei ano passado, estou fazendo 1 ano o projeto. O dia da construção foi assim uma coisa marcante, porque a gente passamos 2 dias juntos que eu acho que na nossa memória não vai ter como esquecer, porque a gente passou 2 dias que parecia que a gente já se conhecia um montão de tempo. Isso me marcou muito porque é uma realidade que se repete milhares e milhões de vezes todos os dias. Assim, quantas famílias não conseguem garantir um mínimo e ainda assim estão dando o seu máximo, estão dando além do imaginável para que os filhos tenham uma vida melhor, para que os filhos se mantenham na escola, não tenham que trabalhar. Eu vi homens grandes, com condições financeiras boas, chorar, entendendo que às vezes a gente não tem muito, mas que a gente ainda tem coisas para passar. Então foi, assim, bem emocionante. É uma realidade só, tá ligado? A pobreza está muito perto da gente para que se passe despercebida, sabe? Sem tecnologia isso seria muito mais difícil. Tanto para captação de voluntário quanto para denúncia mesmo da situação que as pessoas vivem. Né? A gente vê que em muitos lugares o poder público se torna ineficiente, então a sociedade civil tem que se organizar mesmo. A gente não pode puxar um cano ou uma luz elétrica para uma família e não atender a todas as famílias. Então, é algo maior que tem que ser feito junto ao poder público e é o que a gente também vai ajudar essa população, esses moradores, a reivindicar e mais a longo prazo, de uma forma organizada. Mas não é que eles ficam sem, né? Sempre tem uma adaptação, uma fossa, geralmente, por exemplo, para a parte do banheiro. Tem que ser um trabalho em rede, tem que ser um trabalho colaborativo, em que todo mundo se une para o objetivo de um fim maior, né? Foi um pouquinho difícil, mas deu tudo certo e hoje estamos na reta final já. Estou muito feliz, já até chorei, por estar conseguindo um lugar melhor para o meu filho, poder deitar, poder se alimentar, poder se divertir mais um pouquinho, né? E dar um conforto melhor para o meu filho, né? Eu fiz a minha casa. Que nós possamos sempre estar fazendo a felicidade, que nem eu estou vendo da Ana Paula aqui, a felicidade dela, a alegria, como foi a minha, e eu creio que vai ser de muitos para frente. E felicidade, muita felicidade para você e para o seu filho.
A gente tem uma equipe de profissionais que desenvolvem uma série de plataformas e aplicativos que facilitam a comunicação entre as pessoas que são interessadas em alguma causa, em alguma demanda específica na cidade, e a comunicação dessas pessoas com o poder público. A URL tem esse número, é users/ o número de ID. Tá, e você vai estar incluído no MailChimp? Você criar uma coluna para isso no MailChimp, porque aí eu posso achar o perfil da pessoa. Tá. Recentemente a gente foi ganhador de um prêmio nacional promovido pela Google, que deu pra gente R$1 milhão para investir exclusivamente na replicação do modelo do Meu Rio em outras cidades. Então vai ser bacana porque a gente vai poder ter uma equipe contratada, dedicada a treinar, a acompanhar, dar um suporte contínuo a empreendedores em outras cidades que queiram levar esse modelo para as suas comunidades, para os seus bairros, para os seus lugares, né? Para as suas cidades. Marcelo Tadeu mandou um e-mail para fazer um canal de direção com deputados em São Paulo. Dá pra criar, já. Dá pra criar. Fala para ele que daqui a menos de um mês ele vai poder criar PDPs em São Paulo. E que... Aí fala para ele se inscrever na Rede Meu Rio para receber um e-mail quando a Rede Minha Sampa for lançada. Basicamente o que acontece é a pessoa entra no panela de pressão e ela pode clicar num botão para criar a sua mobilização. E aí a gente tem um formulário super explicadinho que guia a pessoa nesse processo de criação de mobilização. Então a gente pergunta para ela qual é a coisa que ela quer mudar na cidade, qual é o problema que ela está tentando resolver, qual é a solução que ela propõe, qual é a área geográfica da cidade afetada, qual é o tema da mobilização, meio ambiente, direitos humanos, segurança pública, mobilidade. E a partir desses elementos a gente sugere alvos, tomadores de decisão, secretários, subsecretários, vereadores, deputados, né? Pessoas que têm um poder de influência sobre aquela política pública e que podem afetar aquela causa. A Rocinha é uma das maiores favelas do Rio, com milhares de moradores, e a Rocinha não tem saneamento básico. E há alguns anos a Rocinha vem recebendo investimentos federais que são repassados para o governo estadual através do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E há mais de um ano, os moradores da Rocinha têm se organizado através de coletivos, organizações distintas, para pedir que o dinheiro do PAC 2 seja investido em saneamento. E é uma briga enorme com o poder público, que tem um projeto de investimento desses recursos num teleférico. Nós estamos, na verdade, na área mais ou menos nobre da Rocinha, essa parte baixa, que é uma área que tem mais infraestrutura. A infraestrutura lá para cima é bem pior. Nós vamos chegar lá daqui a pouco e mostrar para vocês como as valas estão lá e como aparece. O teleférico, na verdade, ele é uma coisa mais para turista, porque ele não serve nem para carregar uma bolsa de compra. Não dá para andar idoso, porque ele não para, não dá para andar cadeirante. A gente defende o saneamento, canalização das valas e por cima dela fazer ruas, onde as pessoas podem andar. Aonde for muito íngreme, a gente defende um plano inclinado. O plano inclinado serve para tudo. Você vai carregar material de construção, carregar alimentos, você vai descartar o lixo herbicida. A gente tem uma base de dados com todos os tomadores de decisão da cidade, no legislativo, no executivo, em todos os âmbitos. E para esses tomadores de decisão, a gente tem no panela de pressão dados de e-mail, de Facebook, de Twitter e de telefone. E a pessoa escolhe o tipo de pressão que ela quer fazer. A gente criou um mecanismo que é chamado a panela de pressão, onde cada pessoa pode reivindicar que seja transformado o dinheiro em saneamento, não em teleférico. Né? E a gente faz um folheto explicando isso. A gente panfleta esse material aqui, que é o material falando um pouco do recurso que está previsto para a Rocinha, para o teleférico. E depois a gente mostra do outro lado como entrar, como é fácil participar da campanha. O governo federal fala que liberou 1 bilhão e 600 milhões para a Rocinha. Isso daria quase para sanear a Rocinha toda. Mas o governo do estado quer pegar parte desse dinheiro e gastar no teleférico. Mais ou menos 700 milhões iria para o teleférico. Isso é um absurdo. Ninguém quer fazer saneamento, porque saneamento fica enterrado, fica dentro do chão. O teleférico aparece, então todo mundo vê. Mas para nós interessa o saneamento que nos dá saúde. O teleférico não serve para a gente. Você imagina a saúde do povo sem canalizar essas coisas. Porque nós entramos com a representação do Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual passou para o Federal, e a gente espera que alguma coisa seja feita de verdade para que esses governos aprendam a administrar junto com o povo, não só para eles. A gente não sabe se eles estão pensando em nos ouvir ou se eles estão pensando em vir com trator, como é a prática de sempre fazer, derrubando tudo e resolver
na base da brutalidade. A gente se reserva independência para investir naquilo que a gente acha que é mais importante num determinado momento. Então, a gente não pede permissão para os nossos financiadores antes, a gente acredita que se eles doam para a gente, eles confiam que a gente vai fazer as melhores decisões de investimento num dado momento. Mas, claro, a gente sempre presta contas depois. Parabéns! Menina, que coisa, né? Quem diria, Desde né? 95, menina, todo mundo falando que não ia conseguir, eu falei, minha filha, agora vai. A Jovita fez pressão na Polícia Civil e na Secretaria de Segurança por e-mail e por telefone. Aí, através daquela página, daquela interface, as pessoas que apoiam a Jovita podem mandar um e-mail automaticamente para o tomador de decisão e podem também deixar seu número de celular, receber uma ligação do nosso sistema conectando essas pessoas ao telefone de gabinete do tomador de decisão. As mães, elas estão pedindo delegacia. Aí teve o caso Amarildo, que viu como era necessário uma delegacia especializada em desaparecidos. Inclusive, quem resolveu o caso do Amarildo foi a delegacia de busca dentro da homicídios, porque foi uma coisa noticiada. E aí a gente fez uma panela de pressão e deu pressão mesmo, porque a gente conseguiu quase 16 mil assinaturas. A gente teve o Zico, a Ana Maria Braga, o meu filho, Vitor Belfort, que entraram nessa luta. E a coisa se refletiu bastante. Chegou no meu tramo e empacou de novo. Nada acontecia. Falei, olha, eu vou me acorrentar num poste. E já arranjei algumas mães, 15 mães iam se reunir na praia de Copacabana, que elas iam se acorrentar. Aí, 2 dias antes, o Beltrame soltou um e-mail e soltou a notícia na imprensa que ele já tinha dado ok para a delegacia, que estava voltando para a Polícia Civil. É uma maldade fazer uma mãe que ainda está com esperança entrar dentro de uma delegacia de homicídios. Isso é um absurdo, isso é uma coisa assim que é uma morte, né? Você já pressupõe, então, que seu filho que está desaparecido está morto? Ter o resultado lá, né, da panela de pressão e por detrás ter esse calor humano que, para mim, assim, eu acreditei desde o início, assim, sabe? Eu vi que ia dar certo. Em 6 meses a gente conseguiu a delegacia que desde 95 é um pedido de várias mães, principalmente essas mães de Acari, não tem mais nenhuma viva. Todas morreram esperando uma resposta do governo, de ossadas que foram achadas e nada foi feito. Da Candelária tem 2 mães ainda que sobem em ônibus, as outras estão todas doentinhas. E era o sonho de todas elas, né? Então, assim, isso para mim é o maior presente. Assim, de dar para Priscila e esses outros desaparecidos a delegacia. Já faltam 26 cidades, galera! É isso!
nós vamos destacar, a partir de agora, os aspectos centrais que nós podemos perceber no filme, né, documentário aí que nós assistimos. Bom, a internet pode proporcionar a visibilidade de um dado projeto. Esse fato nós conseguimos notar de uma forma muito clara, né, nesse vídeo, como que as mídias sociais, o Facebook e as demais mídias, né, podem contribuir para o alcance de propostas socialmente positivas, né, bem como a identificação de agentes que passarão a integrar a proposta, seja nos procedimentos práticos ou mesmo em seu custeio, colaboradores. E eu coloco ali a questão do convite às diferentes gerações. Isso nos remete às gerações, né, que nós vimos em vídeos anteriores, Baby Boomers, geração Y, Z, especialmente as gerações Y e Z, né? Fica muito visível o envolvimento, o engajamento de indivíduos provenientes dessas gerações no decorrer do vídeo, né? Nos diferentes projetos que são apresentados. A afinidade, a familiaridade que essas gerações possuem com as mídias sociais, com a internet, né, as tecnologias recentes, favorecem bastante o trabalho. Então eu deixo aqui uma reflexão para você, participante deste curso online. A partir de sua realidade local e avaliação pessoal, quais propostas apresentadas no filme, documentário, serviriam de referência para o desenvolvimento de novos trabalhos nas imediações de sua comunidade? Então, partindo de todos os exemplos que nós vimos no decorrer do documentário, quais as propostas que se enquadrariam dentro da realidade a qual você está inserido? As formas, as práticas, elas podem variar de um lugar para outro, né? Mesmo até de uma época para outra, mas nós percebemos duas palavrinhas, né, importantes que nos remetem a vídeos anteriores, né? O planejamento e o propósito. Então, o planejamento e o propósito somados vão estar aí nos conduzindo a uma prática inovadora e transformadora da realidade social. Então fica aqui a minha reflexão a você, participante do presente curso online. Aqui eu deixo a referência a qual me baseei para discutir com vocês os assuntos desse vídeo. Eu fico por aqui. Até a próxima e um grande abraço.